Hoje a gente vai desvendar a jornada da seleção da Austrália na Copa do Mundo da FIFA. É sério, uma história e tanto de superação que mostra como os Socceroos saíram de um limbo de décadas para se tornarem figurinha carimbada no maior evento de futebol do planeta. Para ter uma ideia, pensa só. Desde 2006, a Austrália não ficou de fora de nenhuma Copa do Mundo. São 6 participações seguidas. E isso, sem dúvida, colocou o país de vez no mapa do futebol mundial. Essa constância é a grande marca da seleção australiana hoje em dia. Mas, para a gente entender de verdade esse sucesso atual, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Porque antes dessa fase boa, teve uma espera longa e bem sofrida. Foi um hiato de mais de 3 décadas que, no fim das contas, moldou a garra que define o futebol australiano. Então, é por aí que a gente começa. Essa primeira parte da nossa análise foca justamente nesse período. A estreia lá em 1974 e depois a batalha que foi para conseguir voltar. A primeira vez, em 74, foi um verdadeiro batismo de fogo, sabe? Caíram num grupo com as duas Alemanhas e o Chile. Imagina a pedreira. Os socieros até conseguiram arrancar um pontinho, mas não fizeram nenhum gol. Foi um aprendizado, claro. Mas acho que ninguém ali imaginava que ia demorar tanto para voltar. E o tamanho dessa espera, olha, é de impressionar. Entre aquela estreia em 74 e o retorno triunfal em 2006, se passaram 32 anos. Uma geração inteira de jogadores e torcedores viveu o que eles chamam de anos no deserto. Um período de eliminações doídas, batendo na trave várias vezes. Agora, vamos dar um salto no tempo e focar na era moderna, nos momentos de maior glória da Austrália, às vezes em que a seleção conseguiu ir além da fase de grupos e chegou no mata-mata. E aqui tem um paralelo que é simplesmente incrível. Nas duas melhores campanhas da história da Austrália, em 2006 e 2022, o roteiro foi quase o mesmo. Chegaram nas oitavas de final e nas duas vezes foram eliminados pela diferença mínima e justamente pela seleção que seria a campeã do mundo no final. É uma coincidência meio agridoce, né? Ah, a geração de 2006. Com craques como Harry Kewell e Tim Cahill, essa é sempre lembrada como a geração de ouro. E não é para menos. A eliminação para a Itália, com aquele pênalti super controverso nos acréscimos, foi um dos momentos mais dramáticos e marcantes da história do futebol australiano. Claro, a história de uma seleção é feita por seus grandes jogadores, né? Então agora vamos falar um pouco sobre aqueles que viraram verdadeiras lendas da Austrália em Copas do Mundo. E quando a gente fala de ícones, 3 nomes pulam na frente. Tim Cahill, o artilheiro implacável, e a dupla que ainda está nativa, o goleiro Matthew Ryan e o atacante Matthew Leck, que dividem o recorde de mais jogos pela seleção em Copas. O que o Tim Cahill fez é simplesmente espetacular. Ele marcou 5 gols em Copas do Mundo, e o mais incrível, ele balançou as redes em 3 edições seguidas, 2006, 2010 e 2014. Foi ele que marcou o primeiríssimo gol da Austrália na história das Copas, e virou o grande símbolo da equipe por mais de uma década. E por falar em longevidade, o recorde de participações é dividido. O goleiro Matthew Ryan e o atacante Matthew Leck jogaram 10 partidas cada um. Eles são a cara dessa consistência da Austrália nos últimos anos. E como os dois continuam jogando, essa marca ainda pode aumentar em 2026, hein? E olhando para o futuro? Bom, a Austrália já está se preparando para um novo ciclo. A Copa de 2026 na América do Norte vai ser um capítulo totalmente novo, com gente nova no comando e, claro, com grandes ambições. Quem assume o comando agora é o Tony Popovic, e essa escolha tem todo um simbolismo. Ele era um dos zagueiros, um dos pilares da defesa daquela geração de ouro de 2006. Essa conexão com o passado tão vitorioso com certeza traz uma esperança renovada para o futuro da seleção. O desafio imediato já está traçado. A tabela do grupo para 2026 não promete vida fácil, não. Tem um jogo contra um dos anfitriões, os Estados Unidos, o sempre competitivo Paraguai e ainda uma equipe que vem da repescagem. Ou seja, vai ser uma jornada bem difícil desde o comecinho. E isso tudo nos leva à grande pergunta para 2026. A Austrália já bateu na trave das quartas de final 2 vezes. Com a experiência de um membro da geração de ouro no comando e um espírito de equipe que já provou ser muito forte, será que agora vai? Será que eles finalmente conseguem quebrar essa barreira e chegar às quartas pela primeira vez? Bom, só o tempo dirá.